Gente, bom dia! Mais um dia começando, mais uma semana maravilhosa aqui começando com vocês, o nosso Café com Gi. E eu já quero perguntar, né, para você, ver se você se identifica. Você acordou nos últimos dias, ou você tem acordado nos últimos dias mais cansado, mais sensível, mais irritada? Ou aquela sensação, bom dia, Thaís! Ou aquela sensação estranha de que tem algo acontecendo, mas você não sabe explicar exatamente o que que é, né? A gente não consegue nomear, de repente, em algumas fases que a gente está passando, né? E talvez você esteja dormindo, acordando cansada. Bom dia, meninas! Esteja acordando cansada, talvez você esteja sonhando mais. Talvez esteja acontecendo pequenas coisas, mas que estejam incomodando demais, né? A gente chama aquela, ai meu Deus, aquela gotinha que faltava, né? Então talvez você esteja com a sua cabeça um pouco mais acelerada. Bom dia, Pri! Então, se você aí, né, tá sentindo alguns desses sintomas, né, talvez a cabeça esteja mais acelerada, o pensamento não para, né, rola aquela ansiedade, talvez você esteja sentindo aquela sensação assim, Gi, eu não sei o que é, mas eu estou me sentindo muito estranho. Bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo ao clube. Pega já o seu café. Não sei se você já fez seu cafezinho, se você está acordando, mas bora tomar um café comigo. Que o assunto aqui, ó, tem muito assunto aqui hoje, entendeu? Pega o seu café e fica aqui comigo. Porque hoje, gente, eu quero traduzir para você a energia dessa semana que promete ser bastante intensa. Nós estamos caminhando, não sei se vocês sabem, né, para o último eclipse do ano. E é um eclipse lunar em Peixes. Então, é entre os dias 27 e 28 de agosto. Agora, gente, essa semana. Então, mas calma, calma, que eu não tô aqui para contar nenhuma catástrofe, não é sobre isso, tá? Nem para dizer que o que vai acontecer com você aqui essa semana é culpa do eclipse, tá? Não é igual a gente coloca aquela culpa no Mercurinho, né, gente? Qualquer coisa que acontece, ai, é culpa do Mercúrio retrógrado. Aí essa semana você pode virar e falar, é culpa do eclipse. Não, calma. Eu quero fazer com que vocês entendam, né, qual é a energia da semana para que vocês possam fluir, né, de acordo com o universo. Eu pelo menos quando eu abro a internet, assim, vou olhar o Instagram, é só coisa falando assim, eclipse lunar em peixe, sol em virgem, quadratura, oposição Urano, Saturno, Netuno, né, e inclusive eu faço mensalmente a live com a Vivi, para ela traduzir, né, essas informações do universo e trazer para a gente. E aí eu pego essas informações, condenso todas elas, traduzo ainda mais aqui para vocês no café, né? No Café com Gi. Porque a gente pode pensar, cara, muito bacana saber tudo isso que está rolando, né? O que está rolando essa semana, que vai ter um eclipse, uau, maneiro, né? Um eclipse em peixes, um eclipse lunar em peixes, mas e aí? O que que eu faço com isso na minha vida, né? Primeiro eu vou tomar um gole de café. Hum. E aí, gente, o que acontece, né? Vamos tirar o astrologuês e perguntar, né, o que que eu faço isso com a minha vida? E sim, o que que tudo isso está convidando a gente a observar na vida real? Então, a live de hoje é sobre isso, é convidar você a expandir um pouco mais a sua consciência para essa semana você começar a observar dentro de você o que tudo isso está convidando você aí. Gente, olha o inimigo tentando me sabotar, minha internet tá fraca. Deixei aqui no 5G. Não vou desistir. Olha só, gente, eu falando do eclipse, né? Vou botar a culpa no eclipse. Mentira. Então, né, voltando aqui, retomando, o que que essa semana, né, está convidando a gente, né, a observar na nossa vida real? Porque talvez o mais importante sobre esse eclipse não seja aquilo que ele vai trazer pra gente, né? Muitas pessoas ficam, cara, o que que será que vem com esse eclipse? O que que será que vem com aquilo e com aquilo? Mas não é sobre isso.
essa semana é sobre o que você pode enxergar, entende? O que, que é aquilo, né? Porque quando a gente fala de eclipse lunar, é sobre aquilo que está escondido, né? A lua fala das nossas emoções, então vai atuar muito ali sobre aquilo que está escondido dentro de nós, que a gente não consegue acessar. Então, essa semana, a gente pode começar a fazer essas perguntas, né? O que que eu posso começar a enxergar? E é ali, e é justamente aí que entra o nosso despertar dessa semana. Na semana passada, gente, nós falamos sobre aquilo que poderia estar adormecido dentro de nós, né? Quem não assistiu, bom dia, Tatá, bom dia, Bia. Quem não assistiu a live da semana passada, assista, eu convido você a assistir, né? Eu até conto uma historinha de um sonho que eu tive e que trouxe muita clareza sobre muitas coisas, né? Da gente acoplar a nossa sombra, né, com a nossa luz. Gente, não existe sombra sem luz, né? Então, mas na verdade a gente acopla com ela, mas a gente não precisa ficar fugindo dela, né? Nada disso. A gente precisa o quê? Andar junto com ela, sabendo que ela está ali com a gente, né? Então, convido vocês e o quanto isso é importante, tá? Então eu convido vocês a assistirem. Tem uma historinha bem legal lá da fadinha, eu achei super interessante, foi um sonho super gostoso. Então, essa semana a gente fala muito sobre, com base nessa energia que está acontecendo, é sobre o despertar da percepção, né? É aquilo que eu ainda não estava enxergando, mas talvez esteja começando a aparecer, né? E eu trouxe aqui hoje 7 pontos para você observar em você e na sua vida, tá? Pode ser assim pontos para você analisar sobre sua sensibilidade, sobre suas emoções, sobre sua mente, sobre a sua comunicação, as decisões, coisas relacionadas ao corpo, à saúde, né? E o sétimo, para mim, o sétimo ponto, ele é um dos pontos até talvez mais importante, porque ele pode revelar justamente aquilo que está no nosso ponto cego. Sabe quando a gente está dirigindo e aí de repente você vai para uma outra pista e de repente um outro carro buzina para você e aí você não percebe o quê? Que ele estava ali porque ele estava no ponto cego. E é justamente isso, né? Essa semana vai fazer com que a gente comece a enxergar aquele motorista que a gente não viu naquela estrada, tá? Então fica aqui comigo até o final. E agora sim, né, gente? Já fiz uma introdução. Bom dia, Badalo! Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada por escolher começar mais uma semana aqui comigo. Eu sei que segunda-feira, né, normalmente começa naquela correria, é um celular, é resposta que você já tem que dar, fica aqui um monte de compromisso na mente, né? Você já quer resolver logo na segunda-feira, né? Mas antes, gente, de começar, né, antes mesmo de a nossa manhã começar, muitas vezes nós entregamos a nossa energia direto para o mundo, mas a gente talvez o problema não seja exatamente isso, né? Seja qual é a energia que eu estou começando a minha segunda. A principal energia que a gente precisa entregar é para a gente inicialmente, né? Esse cuidado com a gente, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo essa semana para eu seguir em frente nessa estrada, né? E aí eu até costumo brincar que eu falo assim, talvez o problema não seja a segunda-feira, talvez seja a energia com que você começa ela. E é verdade, né? E hoje você já fez uma escolha diferente. Você resolveu, né, reservou alguns minutinhos para você estar aqui, né? Então, muito obrigada. Você se escolheu para você entender o que é que está acontecendo essa semana, né? Qual é a energia, qual é o chamado, qual é o pedido do universo para gente, né? Eu costumo muito nas lives com a Vivi, né? Sobre a astrologia. Por que eu trago um pouquinho da astrologia aqui para gente, tá? Eu sou uma mera buscadora, tá, gente? Na astrologia, eu sou curiosa, porque eu entendo que ela é uma excelente ferramenta, uma bússola para guiar a gente, né? Então, assim, quando
eu trago esse gancho do que vai acontecer essa semana, eu trago para a gente expandir a nossa consciência. Qual é a energia da semana? O que ela traz? Como eu posso aproveitar, fluir com ela, né? E não ir contra ela. Porque alguns chamados, né, vão sendo feitos para a gente e a gente não percebe. A gente não está desperto. Então, quando eu começo a falar, despertar é só o início, eu venho falando isso, é porque despertar, a gente vem para um despertar de consciência, despertar espiritual, uma autopercepção, né? Então, assim, a gente começa a despertar. Só que quando a gente traz estas ferramentas, elas nos direcionam para onde a gente deve se despertar naquela semana, né? Ou naquele dia. E essa semana, ao meu ver, né, como eu fui estudando essa semana, eu vi, nossa, que bacana, vamos despertar para essa percepção, né? E aí, gente, um dos pontos, né, que eu falei para vocês, de 7 pontos que para mim se torna bem interessante a gente analisar, né? Um deles, o primeiro, é essa sensibilidade. Comece a observar, é, porque na linguagem astrológica, né, dando um astrologuês aqui, peixe está muito relacionado à sensibilidade, aos sonhos, à intuição, à empatia e ao nosso inconsciente. Então, agora vamos traduzir isso, né? Talvez você esteja se sentindo mais emotiva, talvez você chore com mais facilidade, e eu acho até muito bom, tá, gente? Quando a gente consegue colocar para fora as nossas emoções, eu brinco muito falando assim, gente, adoro quando eu choro, não por uma tristeza, não, é porque se eu sinto essa vontade de chorar, deixa eu expressar o que o meu corpo está pedindo. Mal sabe, né, a gente, o que é que a gente... Tem coisas que a gente sabe, o que é que está saindo, né? Mas quando não, é bom deixar para fora. É bom colocar para fora os nossos sentimentos. Então, essa semana, você pode vir a se sentir um pouco mais sensível, né? Chorando com mais facilidade, sabe? Quando eu era pequena, gente, eu chorava muito fácil. Meu apelido era manteiga derretida. Só que depois eu fui ficando mais velho, porque todo mundo falava, não chora, não chora, não chora. E eu passei realmente a não chorar. E depois eu tive a conta chegou, né? Parece que eu fui treinada depois para não chorar. Tipo, a vida vai batendo, tá tudo bem chorar, cara, entendeu? É uma pausa, é uma vírgula, você não tá ali se dando como derrotada, porque o choro, às vezes as pessoas pensam que é sinal de vulnerabilidade, de tô fraca. Não, não é. É uma pausa. É o teu corpo pedindo para expressar, né? Igual quando nós estamos com alguma coisa errada no nosso corpo, a gente tem febre. Graças a Deus a gente tem a febre, porque ali a gente consegue entender que o nosso corpo precisa de alguma coisa. É tipo aquela criança que está chorando, ela não sabe falar, ela não sabe expressar. Então a forma que ela tem é de chorar, que ela precisa de algo. Então eu estou tocando nesse ponto do chorar, porque muitas pessoas sentem essa vontade e não colocam para fora. E aí o corpo não libera aquilo que precisa ser liberado e automaticamente o que se transforma? Doença. Entende? E aí, como eu falo muito de frequência, de energia, o que você emana? A gente emana aquilo que tem dentro da gente. Então, se eu tô angustiada, se eu tô triste, eu preciso tirar isso, senão eu jogo essa frequência para o mundo e mais disso eu recebo. Então, às vezes você não sabe, não tá entendendo por que a vida tá te dando tanta pancada, mas tá ali, tá dentro de você. É bem aquilo, né? Todas as respostas estão dentro de você e é real, entendeu? A gente só precisa acessar. Então, essa semana pede muito essa observação sobre os seus sentimentos, né? Outros pontos também sobre essa questão da sensibilidade, é uma semana que talvez, ou antecedendo, né, você esteja sonhando mais, é, talvez você esteja absorvendo mais os ambientes aonde você vai, sabe aquela sensação de, nossa, eu fui nesse ambiente aqui e estou me sentindo um pouco estranha, né? Eu já até falei em algumas outras lives, que também quando a gente absorve coisas de ambientes, é porque a nossa fé, o nosso campo de proteção não está fortalecido. Já começou sonhando muito hoje? Bem-vindo ao clube. Esse é um dos pontos, por isso que eu trouxe aqui para você, né? Para vocês,
que o sonhar tem sido muito, então é natural, tá, gente? E aí é legal. O que que esse sonho tá querendo dizer? Tem coisas, né? Quando a gente lembra, por exemplo, sonho, se você lembra, existe um recado ali. Existe alguma coisa do seu inconsciente ou da tua intuição, da tua espiritualidade, que de repente ela tá te mostrando um direcionamento, né? Então é muito importante que essa semana você observe, tá? Tudo isso que você vai sentindo com relação à sua sensibilidade. E não precisa ficar pensando o que, que há de errado comigo. Nossa, gente, o que, que será que está acontecendo? Não, talvez a pergunta seja o que eu estou sentindo, tá? Se a gente começa a fazer as perguntas certas, a gente já traz isso para dentro da gente, né? As nossas células começam a funcionar a nosso favor e quando você menos espera, as suas respostas vêm, entende? Então, quando você perceber essa semana, né, sobre o que que eu estou sentindo, se pergunte também, isso é meu? Entendeu? Esse sentimento é meu, porque principalmente porque para quem é muito sensível, gente, eu sou uma pessoa muito sensível, sensitiva. Então, bom dia, Dani. Bom dia, Tati. É muito importante, nem tudo que a gente sente necessariamente começou em nós, né? Talvez nós fomos nos ambientes e a gente captou ali alguma energia, uma frequência que não é nossa. Então, peraí, às vezes você tá ótimo, não tem nada acontecendo na tua vida e de repente você tá sentindo ali umas sensações que você não consegue nem nomear, né? Aí você pergunta, pô, mas isso é meu? Eu tava tão bem, por que que de repente eu tô começando assim? Então, começa a observar o que que é seu, o que que não é, tá? É uma semana para observar. Talvez porque muitas coisas a gente começa a carregar sem perceber e a gente acha que é nosso, né? Então, essa semana pede esse pedido, né? Que talvez toda a emoção que você esteja sentindo, ela não seja sua. Mas se for sua, se é dentro de um contexto seu, pessoal, né? É, começa a observar isso, entendeu? E não busque é, resposta para tudo aquilo que você está sentindo. Não é uma semana que você vai provavelmente ter as respostas de tudo. Sabe? É mais esse observar, esse pedido, então. O ponto 1 então, é sobre sensibilidade. Você começar a observar o que você sente nos lugares que você vai, nos lugares que você transita, sobre você, o que é meu, o que não é. Se observa. Essa semana é muito sobre isso, tá? O ponto 2 eu acho bem interessante porque eu tenho feito tratamentos, né, em várias pessoas e a maioria fala muito sobre esse transbordamento. E essa semana é uma semana que pode vir a transbordar, né? Então a palavra do ponto 2 é transbordamento. Sabe aquele copo que tá cheio, que tá quase, que já está cheio, ele não tá quase cheio, não é meio cheio nem meio vazio, não. Ele já tá cheio. E aí vem umas gotinhas e aí transborda. Quer dizer o quê, gente? Essa semana pode ser que você já tá de saco cheio de alguma coisa e aí de repente uma pessoa fala alguma coisa e você estoura com ela. Você estoura com ela, só que, cara, não tem nada a ver. Sabe aquela coisa que você fala, gente, que show da Xuxa é esse que eu tô fazendo aqui com essa pessoa? E não tem nada a ver sobre ela e você acaba descontando nela. Então, eu tô trazendo para você o que pode vir a acontecer, tá? Que pode ser esse lugar de você extravasar com alguém que não tem nada a ver com o que você está passando, né? Pode ser um excesso de cansaço, pode ser uma sobrecarga sobre coisas que você não falou e aí você foi aguentando, você foi segurando, sabe? E aí junta com de repente mágoas acumuladas, as suas insatisfações, as suas frustrações e aí veio aquela última gotinha aí, pá! Então, presta atenção sobre o que está transbordando em você. Sabe quando você está de repente assim, cara, eu tô de saco cheio desse trabalho aqui, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais passar por essa situação. Pode ser que essa semana isso fique muito latente em você. Cara, mas não é uma semana para você explodir. Eu tô aqui dizendo para você que você pode vir a fazer isso. Não necessariamente você pode fazer todos os 7 pontos, tá, gente? Mas é uma semana para você tomar esse cuidado, entendeu? Sobre o que você está transbordando. Se eu sei, por exemplo,
Se eu sei que eu ando mais de saco cheio vamos pegar o exemplo do trabalho. Cara, eu não aguento mais esse trabalho. Tá ficando insuportável. Então pode ser que alguma coisa, o seu chefe, uma pessoa para qual você trabalha, o seu cliente, ele te peça uma coisa para você fazer e você já tá de saco cheio e você põe tudo a perder. Então toma cuidado, tá? Essa semana com esse transbordamento, seja em termos de relacionamento, seja de trabalho, seja você com você mesma, se auto-observe. Nossa, gente, eu devo estar ficando maluca, né? Eu tô irritada demais, as minhas emoções estão muito exacerbadas, né? Cuidado, cuidado, se busca o que fazer? Equilíbrio, é buscar equilíbrio. Vai praticar uma atividade física, procura meditar, procura ficar mais com você, procura ficar mais calma, né? Procura equilibrar seus chakras, tá, gente? Sem perder o réu primário. E eu não vejo tudo isso como uma coisa ruim, tá? Por isso que eu gosto muito de saber o que tá rolando, porque como eu sou uma pessoa muito sensível, eu acabo captando muita coisa. Então eu percebo, cara, isso não é meu. Eu não sou uma pessoa assim, que sou impulsiva, e por que eu tô agindo assim? Entende? Então é muito importante eu observar o meu comportamento essa semana, principalmente. Isso é sempre, né, gente? Autoconhecimento sempre na vida da gente. Mas tem semanas que parece que é aquele empurrão, sabe? Sabe aquela semana que você sente que você se conecta com aquilo? Então, essa semana é isso. 1.3, gente, é a sua mente, né? Ela pode estar querendo resolver tudo. Lembra que eu falei no início que pode estar se sentindo um pouco mais ansiosa, né? De repente dormindo e acordando, né, já cansada, né, é isso, porque a mente não para, e isso faz com que a gente esgote a nossa energia, né, e aqui tem um ponto muito importante que aparece esse eixo desse eclipse, que é o Peixes e Virgem, e aí de maneira bem simples, Peixes nos leva o quê? A sentir, Virgem que é organizar, peraí, deixa eu organizar essas coisas aqui, então, olha que duplinha, né, então entender, melhorar, resolver, né, fazer direito. Então, Virgem, ele está relacionado a trabalho, a saúde, aprimoramento. Então, ele também busca aquela perfeição. E aí, olha o conflito, gente. Pensa, olha o babado energético. Você sente alguma coisa e imediatamente, né, a sua mente, ela já começa ali. Mas por que eu tô assim? Gente, mas de onde veio isso? Meu Deus, eu preciso resolver isso. Eu preciso tomar uma decisão. Eu acho, será que isso aqui é um sinal? Aí você começa igual maluca, entendeu? Fazendo muitas perguntas para você e aí, calma. Talvez uma das coisas que essa semana possa nos ensinar seja nem tudo que a gente sente precisa ser compreendido imediatamente. Nem tudo aquilo que a gente está passando, todas aquelas perguntas que a gente está se fazendo, a gente precisa ter as respostas neste momento, né? De repente pode ser que essa semana você comece, gente, preciso encontrar meu propósito, né? Porque tá muito latente esse tema. Preciso encontrar meu propósito e tal. E aí você quer resolver tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu venho refletindo muito sobre essa questão do propósito, né? Talvez essa semana perceba o que é que está latente para você. Talvez o seu propósito essa semana seja se auto-observar. Talvez essa semana o seu propósito seja cuidar mais da sua casa física, da sua casa interior. Talvez essa semana seja uma semana que tem um propósito de você se ligar um pouco mais no seu espiritual. Uma semana para você dar uma verificada sobre a sua saúde. Então, acho que a gente fica procurando, né, um propósito enorme, e ele tem, né? Ele existe. Mas que tal essa semana a gente começar a observar pequenos propósitos? Porque esses pequenos propósitos vão se encaixando, você vai se tornando mais em equilíbrio, e aí sim, gente, você acessa o quê? A sua essência, você acessa a sua melhor parte, vendo as suas sombras, você acopla, né? E aí você, em sã consciência, em equilíbrio, você aí sim, você começa a acessar o seu grande propósito. Então, talvez, né? É a minha percepção com base nos meus
mais de 15 anos de estudo e todas as práticas, terapias energéticas que eu faço, do Reiki, do Jorei, da radiestesia, mesa radiônica, constelação familiar, tudo isso, né, que eu trago junto comigo, tratamentos que eu costumo fazer, todos eles, gente, nos levam para esse lugar, né? Que é para a gente poder se buscar o nosso equilíbrio, né? E aqui é um equilíbrio muito mental. Vamos trabalhar a nossa mente, trabalhar ela a nosso favor, entender que o grande propósito da vida, né, talvez, seja a gente caminhar conforme a gente vai se encontrando e não ficar focado só num propósito, só lá na frente, mas a gente não vai o quê? Curtindo a jornada. Deixa aqui eu cuidar um pouquinho mais da minha saúde, deixa aqui cuidar um pouco mais da minha casa, né? Uma casa bem organizada. E lembrando, nosso espaço físico, a nossa morada, ela é um reflexo daquilo que a gente tem dentro, né? Então, se a sua casa tá bagunçada, cara, dentro de você tá uma bagunça danada. Então, talvez essa semana seja um propósito dos pequenos propósitos, sem grandes desafios, grandes, né? Preciso encontrar o meu propósito. Talvez o seu propósito esteja aí, esteja latente, a tua saúde, quer ver? É, ele não vem cheio. Essas respostas não vêm assim, gente, no mel, ou vêm dentro de flores, né? Às vezes seja batendo. Fiquei doente essa semana, vamos supor. Nossa, entrei numa gripe essa semana, numa virose. Talvez o seu propósito seja cuidar mais da sua saúde. Como é que está a sua alimentação? Está sendo mais natural que você consegue? Como é que está sendo? Então, encare essa semana com o que vier para você de forma positiva, porque ele vai se mostrar. A gente está falando de um eclipse, então você vai enxergar aquilo que você não via. Entende? Entende, gente? Ao invés de você, ai, poxa, peguei uma virose, tô mal, tô de cama. Não tô dizendo que seja a melhor coisa, mas comece a enxergar por trás disso. Isso é despertar. E quando eu digo despertar é só o começo, é isso. É a gente começar a enxergar além do óbvio. É óbvio. Ah, tô gripada, peguei uma virose. É óbvio. Eu tô vendo, eu tô sentindo, mas vambora? Vamos enxergar? Faz uma recapitulação. Como é que você está se alimentando? Como é que você está cuidando do teu corpo? Cara, nós somos... Gente, o nosso corpo físico, ele é que nos leva para tudo que é lugar. Então você acha mesmo que se alimentando não é mal, não fazendo um exercício físico, uma atividade, algo para a mente, para você poder se manter em equilíbrio, você acha mesmo que o teu corpo ele vai mesmo funcionar 100% como você quer? Você está cheio de planos, cheio de projetos, mas você não cuida do principal que é o teu corpo, o teu veículo, a tua máquina, né? Nós somos seres espirituais experienciando na Terra. E para experienciar na Terra, a gente precisa desse corpo. Então, essa semana, observe a tua mente, observe teu corpo, observe o que chega para você, tá bom? E aí, gente, o quarto ponto é cuidado com as palavras, a comunicação, né? E essa configuração astrológica, né, mais extensa, envolvendo a comunicação, e chama atenção para mal entendidos, sobre também aquela rispidez e para aquelas palavras que saem, ai meu Deus, falei, sabe, aquela, foi agressiva, lembra do pote que está transbordando. E aí o que acontece? Você fala. O pote transbordou, você fala. E aí você pode falar de maneira mais agressiva, né? Então, traduzindo para a vida real, antes de responder aquela mensagem, que você sabe quando você recebe aquela mensagem, nossa, aí você já pega no ímpeto, a Gi falou que é uma semana que está transbordando. Então, é assim que a gente muda, tá? Um padrão. É a gente parando para analisar como eu estou, as minhas emoções estão à frente, né? E aí eu vou reagir de uma forma que depois eu vou me arrepender. Então, releia antes de entrar em qualquer... Releia antes de você responder qualquer coisa, antes de entrar em qualquer discussão, né? E vem para aquele ponto assim, cara, isso precisa ser resolvido agora? Eu preciso responder agora? Porque nós estamos muito no imediatismo, né? E aí tudo a gente precisa fazer agora, responder agora. A pessoa viu que você está online e você já se sente na obrigação de responder.
se pergunta, eu preciso responder isso agora? Eu não, eu tô, qual é a emoção que eu tô sentindo aqui, gente? Não tô falando de toda a mensagem, tá, gente? Tô falando daquela que te acessou o copo cheio, entendeu? Então, calma, releia aquela mensagem, né? E pergunta, eu preciso resolver isso agora? Não, deixa eu dar uma pensada aqui. Entendeu? Então, nem toda resposta a gente precisa, nem toda pergunta a gente precisa dar a resposta imediatamente. Lembra que nem todas as respostas a gente vai ter essa semana? Então, calma, nem todas as respostas você precisa dar nesse tempo, sendo que você não se sente pronto para dar, porque você pode ter uma comunicação mais ríspida, uma fala, né, de repente um áudio que você vai falar coisas, né, que você não queria. Então, uma forma também de colocar para fora, sabe aquele grupo que você faz com você mesmo? Sabe? Porque eu acho também importante a gente colocar para fora. Então, você pode também, uma estratégia, ou você escreve e não entrega isso para a pessoa, né? Porque aí você põe isso para fora. Ou você grava um áudio e você manda para o seu grupo, e aí depois escuta o que você mandou. Você vai ouvir de outra forma. É o espelho. Você vai ouvir de outra forma. Isso isso até é uma técnica de inteligência emocional, tá, gente, que eu tô trazendo para vocês. É igual quando a gente faz terapia. Tem coisas quando, né, a gente fala, porque quando a gente fala, a gente tá tirando de dentro. E aí, só que quando você escuta o que você tá falando, você observa, né, com atenção o que você tá falando, você fala, cara, nem eu tinha percebido isso. Tô falando com você aqui e nem tinha. Então, observa quando você tiver assim, manda um áudio para você, mas manda no seu grupo, tá, gente? E se escuta, você vai entender que você falou de uma outra maneira, você vai ter uma outra observação sobre o que você está falando. Então, essa semana pede um pouco mais de suavidade. Suavidade com você, suavidade, né, com o outro, porque quando a gente machuca alguém, depois a gente fica machucado, né? E a gente fica frustrado, a gente fica arrependido. Então, assim, nada melhor, né, gente, do que a gente ponderar um pouquinho essa semana. Se há uma energia que pode, se você já tem esse copinho mais cheio, pode te levar para esse lugar, tá? O ponto 5, vocês estão anotando aí, gente? É legal anotar, ou então depois revisa aí essa live, tá? É legal a gente ir anotando aí. Eu, particularmente, eu tenho vários cadernos em casa e eu gosto muito de sempre anotar, sabe? As coisas que fazem sentido para mim. E quando a gente anota, a gente fortalece, né? A gente coloca mais energia naquilo que a gente está falando, fazendo, e a gente absorve. Então, talvez você só me escutar, legal, alguma coisa vai fazer sentido, mas pode ser que amanhã você já esqueceu, né? E aí quando a gente escreve, fortalece isso. É igual aquela lição de casa que a gente faz quando né, tá estudando. Não vou nem falar mais jovem, porque eu estudo até hoje. E eu adoro estudar. E aí no ponto 5, né, não transforme toda a emoção em decisão. É, sentir não é o mesmo que decidir. Então você pode sentir alguma coisa profundamente essa semana sem precisar agir, né, imediatamente, que foi até um ponto que eu mencionei como um exemplo de você ter que ficar respondendo às pessoas. Só que aqui já é um pouquinho diferente, entendeu? Fala muito sobre você com as suas decisões, não deixa de ser, mas é um pouquinho mais diferente, né? É sobre aquelas grandes decisões tomadas no calor do momento, especialmente quando envolve relações e emoções. A gente está falando de relacionamento afetivo? Estamos. Relacionamentos familiares? Estamos, né? Então, assim, sentiu vontade de terminar tudo? Respira. Observa. Entendeu? Sentiu vontade de largar o trabalho? Observa. Entendeu, gente? Sentiu vontade de mandar aquela mensagem definitiva e finalizar com tudo, observa. Sentiu vontade de desaparecer e ir morar numa praia? Ai, que delícia, né? Mas olha as passagens só para depois do eclipse, tá? Não toma nenhuma decisão agora, nesse momento. Observa, gente, a emoção, tá? Mas não entrega o volante para ela. O que é isso? Não deixe a sua emoção sentar no banco da frente e pegar a direção e guiar essa semana para você. Isso, na verdade, eu acho que é um ponto para a gente, né? Sempre, né? A gente não ser motivada a tomar decisões no calor do momento, né? Então é uma semana que, se você sentiu vontade de terminar alguma coisa,
observa, calma. Não é uma semana para você decidir, é para você observar. Também não é para você ficar, tipo assim, levando a sua vida em banho-maria, sabe? Ou naquele café meio morno. É para você observar esse café morno. Porque talvez você tome uma decisão no calor do momento, com base nas suas emoções, e aí na outra semana, a energia já é outra, você não refletiu sobre isso, né? E você tomou uma decisão impensada. Só que aí você já magoou alguém. Você já se dispensou de um trabalho. E aí o arrependimento, né, gente, é péssimo. Então, observa, tá? Então, se você sentir que precisa decidir algo, não é o momento disso, é um momento de você observar. Então, anota, respira, dorme que às vezes passa, no outro dia você já vai observar aquela situação. Comigo já aconteceu muito isso, sabe? De repente eu achar que era uma coisa, e aí não tem aquela frase, dorme que passa? E real. No outro dia já não fazia mais sentido, porque eu estava muito dentro de uma emoção. E mulheres, né, vocês entendem que a gente tem aí a TPM, aí tem a perimenopausa, tem menopausa, a gente já não sabe. Eu já tô no momento que eu não sei vocês, mas eu não sei mais o que é astrológico, o que é hormonal, ou se sou eu que tô chata, ou eu já não sei. Em todo caso, eu busco me equilibrar, ficar o mais em equilíbrio possível para ir guiando a minha vida, né, e com mais tranquilidade, mais harmonia, né? Mais felicidade também, porque a gente, quando fica mais equilibradinha, a gente se sente até mais feliz, né? Então, gente, o sexto ponto é o corpo também fala. Eu mencionei sobre isso um pouco, né? Bom dia, gente, bom dia para todo mundo que está entrando. Então, um sexto ponto aqui que a gente pode estar sentindo essa semana é o nosso corpo falando. O nosso corpo, ele pode falar ou ele pode gritar, né? Então, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não estou dizendo que o eclipse dessa semana causa sintomas físicos, né? Mas dentro de uma interpretação, começou 7 horas, Bia. Toda segunda, 7 horas, tá? Me acompanha aqui. Vai ficar gravado, depois eu deixo lá na Bia. Assista, porque o início tem bastante pontos aqui falando sobre o eclipse, tá, gente? Para quem entrou agora, falando sobre essa semana do eclipse lunar em Peixes, mas não focando astrologicamente, o foco é o que isso, né? O que esse movimento astrológico traz pra gente como uma expansão de consciência, né? E o despertar dessa semana é sobre isso, é sobre percepção, observação, né? Então, voltando aqui dentro dessa interpretação que nós estamos usando, né, um pouco astrológico, o eixo, gente, Virgem, Peixes é foda, é de Virgem e Peixes, coloca em pauta temas ligados ao corpo, presta atenção nisso, ao cuidado cotidiano, à sua saúde, né? Fala de ansiedade, fala de insegurança, da velocidade dos acontecimentos. Eu não sei se vocês têm observado, mas parece que as coisas estão voando, inclusive o tempo, né? Parece que a gente acorda e já tô assim me arrumando para já deitar. Tudo tá muito rápido, né? Muito acelerado. E aí, quem é que sente isso também? Principalmente o nosso corpo, a nossa saúde. Então é uma boa semana, saca só, gente, uma boa semana para você fazer um pequeno check-up em você. Inclusive, vou aproveitar essa live aqui e vou chamar a atenção da minha mãe. Mãe, ginecologista que a senhora falou na semana passada, a senhora não foi, e aí vai essa semana. Entendeu? É uma ótima semana para você fazer exames. Sabe aquele exame que você está prolongando? Ah, eu tô precisando fazer óculos, não tô enxergando direito. É uma semana para você cuidar, tá? Porque senão pode ser uma semana que possa vir de uma maneira, né, para você olhar para aquilo de uma maneira que você não queria. Né? Às vezes você, eu não tenho tempo para poder fazer o exame. Mas aí a vida faz você parar. Quando a gente pode ter 10 problemas financeiro, você tá ali com problema disso, daquilo, mas se você tem problema na saúde, você tem um problema que para a tua vida inteira. Então, não permita que a gente chegue nesse ponto. Então, é uma semana que pede, olha para a tua saúde. Vamos embora fazer um check-up? Eu até tenho realmente, gente, falei da minha mãe, mas eu vou... Essa semana eu já tô até falando para vocês, vou no ginecologista também para dar uma olhada nos meus hormônios, tudo, tá uma loucura. Então, mulheres, né, se cuidem também, principalmente aí,
Vamos dar uma olhadinha, o que que é que está latente em você. Ah, tô com uma dor daqui, eu tô com uma dor na coluna, vai olhar, tá? É uma ótima semana. E começa observando também, gente, anotem isso, para vocês começarem, não como uma coisa metódica, olha, se bem que virgem tá? Mas é para você começar a se observar. Como eu estou dormindo, tá? Não é, gente, eu tô deitada, eu tô dormindo, vambora, tá? Para de palhaçada. Meu sono tá sendo bom, eu tô acordando de madrugada, eu estou fazendo uma higiene do sono. Não, eu fico com o celular ali até o último momento, na hora que o celular cai na minha cara e eu durmo. Não vai conseguir chegar no seu estágio REM, que é onde realmente o teu corpo ele consegue descansar, né? É onde ele entra num sono profundo. Automaticamente, se você não entra no estágio REM, você acorda mais cansado. Então, observa como eu estou dormindo, como está sendo a minha higiene do sono, como eu estou me alimentando. Eu estou comendo muita porcaria? Eu tô comendo produtos mais naturais e tal. Eu tô numa pegada, né, gente, pelo menos do básico. Eu tô procurando me alimentar o mais possível que eu consigo com orgânico, né? Porque meu corpo tá rejeitando certos alimentos e eu tô sentindo que eu tô muito nessa frequência, por isso que eu trouxe esse um dos pontos, né? O básico, o arroz, o feijão, os ovos, né, a banana, tudo meu tem sido orgânico, frango, né? Por quê? É tudo muito cheio de hormônios. Então pensa o quanto isso intoxica a nossa saúde, né? Eu sei que esses produtos são um pouquinho mais caros, mas o que você puder, nem que seja assim, essa semana eu comprei um alface que é orgânico, eu comprei uma banana. Pega uma banana que é orgânico, traz essa vitalidade para dentro do teu corpo, tá? Começa aos pouquinhos. A gente não precisa fazer grandes movimentos. Lembra dos pequenos propósitos? Talvez essa semana seja o pequeno propósito de cuidar mais da sua saúde, né? Como está a minha respiração? Eu estou respirando? Lógico que você está vivo. Mas eu estou trabalhando a minha respiração, ela está mais ofegante. Eu estou sentindo que eu estou mais ansiosa. Quando a gente está muito ansiosa, é sinal de que a gente não está oxigenando o nosso cérebro. Então, se você tiver com crise de ansiedade, quem vos fala sobre isso é uma pessoa que tinha até ATM. Eu sofria de ansiedade absurda. Burnout, ansiedade, eu era muito workaholic. Então, eu trabalhava muito, incessantemente. Então, o que que aconteceu, né, gente? Minha mente não parava. Ficava o tempo todo. Brrr, e aí, automaticamente, na hora de dormir, minha mente, ela não parava. Eu tive que reconstruir todos os meus dentes. Então, começa a observar, entendeu? Como tá a minha respiração. E foi aí que eu fui me buscando, né? Eu não precisei, graças a Deus, de remédios. Eu fui me buscando, me trabalhando, para que eu pudesse mudar a minha forma de viver a minha vida, né? Foi onde eu aprendi a meditar, coisa que eu achava que era um absurdo. Eu aprendi a meditar, eu elétrica, né? Eu tenho muita energia. Antigamente eu não conseguia nem ficar parada, porque eu ficava com muita energia acumulada, né? Eu não gastava, não praticava muita atividade física, então eu não gastava toda essa energia. Eu investia só no trabalho, e aí, pô, é só estresse, né, gente? Não é assim. O trabalho, ele faz parte da tua jornada do dia, mas ele não pode ser 16 horas por dia, né? Lógico que tem momentos que são necessários isso, pontuais, momentos pontuais, mas isso em grande escala faz muito mal para você, né? Então começa a observar como está a minha respiração. Eu estou aqui oxigenando meu cérebro, então o trabalho de respiração é super importante, tá? Eu costumo fazer muito esse trabalho antes de aprender a meditar, aprende a respirar, tá? É você sentar, nada de pernas cruzadas, e você pegar e parar assim, faz 7 respirações profundas, faz devagar, né? Fazer assim, ó. Retém 7 segundos e depois solta pela boca 7 segundos. E aí começa. Se você sentir vontade no início de fazer assim, ó, ou de gritar, ah!
faça isso, porque isso libera. Isso libera o que está dentro de você, joga para fora, entendeu? Porque lembra, tudo aquilo que a gente retém, que a gente deixa preso dentro da gente, vira o quê? Doença, doença. E a gente não quer, né? Pelo amor de Deus. Então, tô aqui, né, passando algumas informações que podem ser muito úteis para você, que eu faço aqui, tá, gente? Então, começa a refletir também dentro desse ponto, né? Se você dá respiração, o seu corpo está se sentindo mais tenso, como é que ele tá? Né? Eu estou descansando ele, nossa, eu estou me sentindo muito cansado, eu estou descansando, eu estou me permitindo, né? Eu estou vivendo acelerada o tempo inteiro, cara, eu estou respeitando meus limites? Não, não estou. Eu não estou respeitando. Então, é uma semana para você observar sobre o teu corpo físico, né, gente? Porque a espiritualidade, ela também passa pelo corpo. Como eu disse, né? Nós somos seres espirituais experienciando na Terra e a gente precisa desse corpinho lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso, apetitoso como o nosso, entendeu? Então, é importante a gente pensar ali também como a gente está cuidando, né? Mas um ponto muito importante é isso, você pode meditar, você pode fazer rituais, né, para você poder ficar com você mesma, de cuidar mais do seu corpo. Você pode, agora falando um pouquinho mais até desse ponto espiritual, né, você pode fazer rituais, acender vela para poder se acalmar. Se acalmar, aí você fica ali, né? Você estuda sobre energia, sobre tudo isso aqui, né? Essa parte mais espiritual, você buscar respostas espirituais, né? Tô estudando, tô fazendo um monte de coisa, mas você não tá cuidando principalmente do teu corpo físico. E isso acontece, tá, gente? Às vezes a gente começa a ser muito espiritual e aí a gente vai lá, fica só lá em peixes, né? Porque peixes é muito espiritual, é a casa astrológica que fala de espiritualidade. Então, assim, não tem como eu fazer essa live e não falar sobre isso. E aí acaba que a gente fica muito no espiritual, fica lá. Ah, ah. E aí o nosso corpo físico, eu não vou treinar, eu não vou fazer uma caminhada, não vou fazer nada, não mexo no corpo. Cadê, gente? Nós precisamos dos 4 elementos. Os 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. A gente precisa desse fogo, entendeu? Não dá para ficar só no ar. A gente precisa se conectar com a natureza. Então, cuida essa semana da sua Gaia particular. O que é Gaia? Né? No xamanismo, eu já permeei ali, né? Eu sou espiritualista, então eu gosto muito de transitar nos lugares. E aí fala muito desse lugar xamânico, né? A Gaia é a natureza, gente. Então, é dessa natureza sua particular. Então, antes de procurar grandes explicações, né? Você precisa grandes explicações energéticas, cuida mais do teu corpo, tá? Cuida mais do teu corpo físico aqui. Começa a beber mais água. É sério isso, tá? Beber água. Nós somos 70% água. E aí presta atenção, gente, nesse babado. Olha só isso. Vou até tomar uma dose de café. Ó. Nós somos 70% água, certo? Água fala do quê? Das emoções, né? Nós estamos falando de eclipse, nós estamos falando de um eclipse lunar. Lua fala das emoções. Associem as coisas, tá? Presta atenção nisso, porque é muito importante. Tudo se conecta. A lua mexe muito com os mares, tá certo? As grávidas, quando estão para ganhar neném, quando vira a lua, né, ela ganha, porque ela está gestando um ser humaninho maravilhoso ali dentro dela, que é o quê? Dentro daquela barriga. Uma barriga ali tem que é o quê? A água, né? Então, gente, o que acontece? Nós somos mexidos. Então, você acha mesmo que a lua mexe com o mar, não vai mexer com você, que você é 70% água? O quanto das nossas emoções estão sendo convidadas e afloradas para a gente observar. Então, presta atenção. Presta atenção no teu corpo. O que ele está querendo te dizer? Cara, gente, sério. Para analisar uma coisa. Vou até tirar meu óculos. Eu vou aqui falar uma coisa importante para vocês. Chegou um momento, cara, não dá mais para a gente não despertar, achar que a vida é levantar cedo, ir trabalhar, e dar um check, receber seu salário e tá tudo ótimo. Cara, a vida tá acontecendo muitas coisas.
É a vida tentando te mostrar para quê? Para você evoluir. É despertar. Quando eu falo despertar é só o começo, é isso. Desperte para aquilo que a vida está tentando te mostrar que você não vê. A sua saúde pode ser melhor. A tua vida pode ser mais próspera. Você pode ser mais evoluído, né? Para você mesmo. Você pode ter uma energia muito mais superior. Cara, quando eu faço uma análise da Gisele, que era tipo 15, 20 anos atrás, né? Lógico, a gente não é a mesma coisa, mas eu venho num trabalho muito grande, né? Eu me trabalho muito, seja na matéria, seja espiritual, e hoje eu consegui equilibrar mais isso, porque em algum momento eu já fui muito só espiritual, e aí eu falei, cara, cadê? Cadê que eu não tô pro mundo, né? E é isso, a vida, ela tá aqui, gente, para despertar a gente, para que a gente possa ser mais evoluído. Se você vive numa escassez, cara, começa a observar sobre os seus padrões, entendeu? Existem coisas aí que estão te prendendo, te acorrentando, falta merecimento, falta pertencimento, falta você observar que você merece, que você é capaz, falta confiança. Então começa a despertar, tipo, eu não consigo prosperar na minha vida. Porra, não se contente com isso. Não se contente com isso. Queira mais da tua vida, entendeu? Eu não estou prosperando aqui. Por quê? O que é que eu não estou fazendo? E pode ser coisa que você esteja fazendo. Caramba, você estuda, você trabalha, você é um puta de um profissional. Foi mal aí, gente. Puta de um profissional, mas, cara, não prospera. O que está acontecendo? Cara, começa a olhar. De repente tem uma coisa, eu costumo dizer sobre a raiz do problema. A raiz do problema talvez não esteja perceptível, você não consegue ver. Vai buscar respostas. Está dentro de um padrão que talvez você está honrando a sua ancestralidade. Seja uma crença que você tem sobre o dinheiro e que você carrega, que o dinheiro, de repente, você tem que trabalhar muito, é muito difícil você ser rico. No país que a gente mora, a corrupção, a gente sabe disso tudo. Só que tem muita gente prosperando, muita. Então, começa a observar. Essa semana é uma semana para você observar o que a vida está trazendo para você. É despertar mesmo, é real, a percepção sobre o que te acontece. A gente vai começar a assistir de camarote coisas da nossa vida, entendeu? Então pega a direção dela. Começa a observar o que a vida está trazendo para você, tá? É isso, gente. Eu recebi aqui um negócio. Olha só. O sétimo ponto, o sétimo ponto, cara, eu comecei a falar, né? E eu acho que eu já até emendei no sétimo ponto, que é isso. O que tá saindo do seu ponto cego, sabe? É o coração da nossa live hoje. É o coração. É sobre algo que está oculto. Lembra? Lua, fala do oculto. No baralho cigano, e eu jogo baralho cigano, fala sobre isso. O que é que está oculto, que precisa ser revelado? Né? Algo é ocultado. Luz e sombra, elas se encontram nos eclipses. E aí é justamente sobre essas questões, né, que a gente precisa começar a ver, porque vai começar a aparecer o que antes estava no ponto cego. Estava no ponto cego algo que vai possivelmente começar a se revelar para você essa semana. Então, só um ponto importante, não fica preocupado pensando assim, o que vai acontecer comigo no eclipse? Cara, foge dessa pergunta. O que eu estou finalmente pronta para enxergar essa semana? E você pode enxergar, de repente, um padrão, uma relação, uma forma como você vem se tratando, uma necessidade que você vem, sei lá, ignorando, entendeu? Um limite que você precisa colocar. Sabe, de repente você, gente, essa situação sempre acontecia na minha vida, cara, eu nunca vi dessa forma. E você, que isso? Eu não tô me posicionando. As pessoas estão fazendo comigo o que querem e eu nem percebia. Pode ser uma semana que você comece a ver essas situações, porque estava oculto. Você é como se fosse uma névoa, ou então assim, eu estava sem óculos, né? E eu preciso enxergar direito e comecei, peraí, deixa eu trocar essa lente. Coloquei a nova lente. Gente, eu tô vendo tudo. E aí é isso, é uma semana que você pode começar a ver tudo isso, sobre você principalmente e sobre o outro. Lembre-se, gente,
Se você vê, eu já fiz muitas lives, eu já tô na, sei lá, 35ª live. Tenho falando sobre isso, né? Sobre os nossos limites. Lembra de uma coisa. Tudo começa com a gente, né? Se você começar a enxergar hoje alguma coisa, cara, traz pra você. Não culpa o outro. Porque se alguém passou dos limites, é porque nem você sabia dos seus limites. Então isso é autoconhecimento. Então vamos expandir a nossa consciência. Lembrando que essa semana, né? Fazendo aqui um apanhado dessa semana, é pra gente observar, não deixar. A gente sabe que muitas coisas podem surgir e o pote já estava mais cheio, você transbordar, você ter uma comunicação mais ríspida e depois dali você se sente mais frustrada, arrependida. Então é perceber, é percepção, é sobre você olhar tudo ao seu redor, tá, gente? Então o que eu quero trazer aqui para o nosso café de hoje é o despertar da percepção. E aqui que entra essa frase, né, que está acompanhando essa nova fase minha dentro do meu canal no Instagram, que é despertar é só o começo, porque enxergar, gente, não muda. Você não muda automaticamente a sua vida. O grande lance é, depois que eu enxergo, aí vem uma nova pergunta, né? O que eu vou fazer com aquilo que eu consigo ver? Então, sem culpar o outro, traz para você. Se o outro fez isso e tal, é você que não deu limites. O outro, ele é uma ferramenta maravilhosa para mostrar pra gente aquilo que a gente precisa se trabalhar. Tá? Não quer dizer que o outro te sacaneou e tal, aí você é responsável por isso. Não, não. Você é responsável pelo que você vai fazer com aquilo que aconteceu. É sobre isso. E de alguma forma, sempre tem uma mensagem. Lembra quando eu falo do, gente, chegou o momento de despertar, de olhar as camadas mais profundas. Aquela pessoa está te mostrando, ela está sendo uma ferramenta maravilhosa para mostrar que você não se conhece, que você não está estabelecendo limites. Né? Quando você tem um relacionamento tóxico, por exemplo, aquela pessoa entrou na tua vida para mostrar que nem você sabe o que você merece. Que você, de repente, tem né, nós temos as feridas emocionais que você precisa cuidar de uma dessas suas feridas que estão latentes. Aí você atrai uma pessoa que sempre te rejeita. E aí você cria uma dependência emocional daquela pessoa. Então aquela pessoa é a mais sacana do mundo. Cara, ela tem as questões dela, mas de alguma forma ressoou isso você com ela. Então ela veio para te mostrar que você precisa trabalhar esta sua ferida, para que você não continue nesse ciclo vicioso, né? De atrair, eu só tenho dedo podre. Cara, não é dedo podre. Na verdade, você só não olhou para esses padrões que você carrega. Então, uma semana para a gente se auto-observar, né? E eu quero deixar uma coisa muito simples aqui, gente, para você experimentar durante essa semana, antes de dormir. Reserva 3 minutinhos para você. Não precisa fazer ritual, colocar música. Se quiser, pode também, né? O ritual é teu, o momento é teu, mas assim, só quero te dizer que a gente não precisa fazer grandes coisas, tá? O que eu convido você, eu costumo dizer que a minha espiritualidade e o meu autoconhecimento é na prática, então não precisa florear muito as coisas, a não ser que você queira para criar um ritual. Eu gosto, particularmente, eu gosto de em alguns momentos fazer alguns rituais, me aconchegar, sabe? Me acolher. Então, não começa na hora que você for ou deitar ou se levantar, faz assim, sabe? Tipo, sabe aquela reflexão de você olhando às vezes assim para a parede, sabe? Aí você tá olhando assim, como é que eu me senti hoje? Né? Já que é uma semana pra gente observar, como é que eu me senti hoje? Né? Não como você deveria ter se sentido, mas é como você realmente sentiu o seu dia, tá? Isso é autoconhecimento, gente, entendeu? É, teve algum momento do meu dia que mexeu mais comigo? Entendeu? Teve algum momento, pô, teve. Eu tive aquela conversa com aquela pessoa e aquilo mexeu comigo. Pô, que bacana, eu já tô conseguindo enxergar que algo mexeu comigo, né? E aí vem para uma terceira pergunta. Você vê como é que ela é fluida, né? Pô, o que que esse momento aqui representou para mim? O que que de repente essa conversa trouxe para mim? Por que que ela mexeu tanto comigo? Isso é praticamente uma terapia, mas é uma conversa, você com você mesmo.
Você pode ser a sua terapeuta, né? É bom sim a gente ter um acompanhamento, mas é muito bom quando a gente começa a se questionar e parar de viver no automático. As coisas simplesmente acontecendo e você colocando embaixo do tapete. Lembrando, gente, eclipse é revelar o que estava oculto. É como se de repente passasse alguém, sabe? Você colocou assim embaixo do tapete. Sabe quando passa alguém correndo e carrega o... Perdeu, perdeu! E levou o tapete. Na hora que você olha, tá aquela montanha assim que você só fica assim. Ah, gente, só dá pra ver meu olho. É isso. Pode acontecer muito isso essa semana. Então, dá essa refletida antes de dormir, né? Eu gosto muito de fazer antes de dormir, eu gosto muito de fazer meus agradecimentos. Bom dia para todo mundo que está entrando, tá, gente? Eu gosto muito de fazer meus agradecimentos. A gratidão, ela é super importante, né, pra gente. Então, eu faço essa conversa comigo, sabe? E tal, e agradeço pelo que veio. E é isso, só faço essa reflexão, eu não fico buscando resposta sobre aquilo. Mas o que será que. Eu só fiz a pergunta, o que será que aquilo quer me mostrar? O que você está fazendo? Você não precisa ter a resposta ali. Você está fazendo com que você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente para que ele comece a trabalhar. Ele vai de acordo com as suas emoções, todo o seu dia, todas as emoções, as histórias registradas naquele dia. E no outro dia, você pode começar a enxergar, você ter essa clareza, algumas respostas, né, vindo de você, clareza sobre alguma informação que você já julgou na noite anterior, entendeu? É como se assim, gente, quero nem saber, tá? Amanhã vocês me trazem a resposta. E deixa no fluir, o universo vai entregar para você, tá? E aí uma coisa muito importante, gente, já indo um pouquinho, já finalizando essa live, né? Eu acho que é muito importante tudo isso que eu falo, traz muito autoconhecimento, né? E aí, quem tá no despertar de consciência, despertar de espiritualidade, despertar para sua própria evolução, em algum momento a gente fala assim, tá, mas e agora, né? O que eu faço com tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Sobre quando a gente está nesse caminho do despertar. E uma das coisas, gente, que eu criei, né? Falando um pouquinho aqui, justamente pensando nessas pessoas que estão começando a despertar, eu acho que é muito bom quando a gente começa a entrar numa conexão com a gente, né? Porque a gente fica muito perdido, muita coisa acontecendo. Então, nada melhor do que a gente aprender a silenciar um pouquinho. E silenciar a nossa voz é não silenciar para o mundo, é silenciar para a gente poder se escutar, né? Mais do que falar, é a gente silenciar para escutar aquilo que o nosso corpo está querendo dizer. E aí, por isso, gente, eu tenho uma jornada de 21 dias de gratidão. Ela foi pensada justamente nas pessoas que estão começando a fazer meditação. Ah, eu não sei meditar. É justamente, ela é para essas pessoas, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Então, eu não sabia meditar e são jornadas onde você fica 5 minutos, tá? É 5 minutos o inicial, assim, ó. 5 minutos, elas têm afirmações, todas elas estão vibrando em cada uma das frequências, então tem jornada da gratidão pelo amor, pelas relações, ela é muito mais profunda. Então, essa é uma das, eu costumo dizer que são 3 portas, tá? Que ultimamente eu venho assim disponibilizando, né? Que é essa porta de quem está começando agora e precisa silenciar. A segunda porta é aquela pessoa que já consegue um pouquinho meditar, já está entendendo um pouco mais das coisas, mas sente que tudo trava. Travou. Minha vida parou, minha vida está bloqueada, eu estou sentindo que as coisas não estão indo. Então tem a leitura energética, né? Ela faz o trabalho com... Esse meu trabalho é através da radiestesia, né? E as mesas radiônicas, e juntamente com o Reiki, que é justamente para a gente entender qual é o padrão, o que está te bloqueando financeiramente. Às vezes você fala, pô, eu não estou prosperando, estou no meu trabalho, mas eu não estou prosperando, e aí a gente consegue entender que talvez seja um padrão seu lá atrás, lá na tua infância, tem relacionado com a criança interior, e a gente faz esse trabalho de desbloqueio para fluir, para chegar ao que precisa chegar para você, né? E aí o terceiro ponto, a terceira porta que se abre é a jornada frequência elevada, que é quando você já fez a sua leitura, você já está meditando. Só que o que acontece? Mais do que despertar, mais do que elevar a nossa frequência, a nossa energia, é sustentar. É sustentar isso, né? Que eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente sustentar algo, alguma decisão e se manter nela, né? E é justamente isso. A jornada frequência elevada,
ela é para aquelas pessoas que querem um acompanhamento quinzenal, onde ela, né, numa conversa ao vivo comigo, eu vejo ali exatamente qual é o ponto principal dela daquele momento e a gente trata especificamente, né, elevando a frequência, desbloqueando ali naquele momento, justamente para que esse ponto possa trazer mais clareza para ela, ela vai receber direcionamentos, né? Então, gente, todas essas portas, se você se identifica com alguma dessas portas, né, que eu aqui citei, vocês podem clicar no link que tem na minha bio, tá? Ali tem cada uma delas. Se você tiver dúvida, eu não sei, gente, eu tô muito confusa, parece que eu quero entrar nas três portas servem para mim. Me chama no direct, tá? Que a gente conversa e eu consigo identificar. Aqui, a minha intenção não é que você abra todas as portas, mas que você abra a porta que faz mais sentido para você. Eu sei exatamente como é o caminhar nesse despertar, entende? Eu sei como é. Eu sei como funciona. Então, nada melhor do que como a gente ter um guia, né? A gente vai fazer uma trilha. Cara, é muito bom quando você vai para a trilha com alguém que já conhece a trilha, né? Cara, isso é sabedoria, entendeu? A gente não precisa passar por vários perrengues. Tá querendo carta, né? É verdade, Pri, eu bem esqueci, tá? Ainda bem que tem você para me lembrar. E aí, gente, vai rolar, rapidinho. E aí, gente, vê qual é essa porta, tá? Me chama no direct pra gente poder caminhar juntos em alguma dessas portas, tá bom? Então, gente, vou tirar aqui a carta antes de eu fazer o encerramento. Fui intimada, gente, intimada, ó. Ih, tem uma cobra. Transmutação, gente. Cobra fala de transmutação. Fala de traição? Fala de traição, mas aqui eu vejo por conta da energia, né? Toda uma questão energética, eu vejo muito que é transmutação. Então, ó. Também, né? Optcha, minha mãe. Tá cheio de gente aqui esperando você. Vambora, gente. Hoje é hoje. É hoje, né? Então, ó, optcha, minha mãe, eu vou fazer a tiragem, gente, vou tirar 3 cartas, tá? 3 montinhos. Então, se conectem. Qual é a carta? Carta 1, carta 2 ou carta 3. Você se conecta. É a que veio na tua mente, tá? Não deixa a tua mente te sabotar. Eu veio primeiro o número tal. Mas e se eu escolhesse a tal? Vai na que veio na sua intuição, tá bom? Vambora! Optcha, minha mãe. Peço permissão para que eu possa fazer a tiragem. Qual é a leitura, qual é a mensagem, a informação, o direcionamento, a resposta, a guiança que as pessoas que estão aqui comigo hoje e as que irão assistir, elas precisam para o momento delas. Optcha, minha mãe. Vamos lá, gente. Né, as cartinhas são boas. E outra coisa, tá, gente? No meu atendimento, sempre entra, tá? Um direcionamento das cartas para a pessoa. Só babado. Ai, gente, eu amo muito tudo isso. Olha só, minha gente. 1, 2 ou 3, escolham. Qual montinho você se conecta? Vambora? Escolheu aí? Montinho number 1. E babado. Olha só, gente. Estamos falando o quê? De relações aqui. Pode ser profissionais? Pode ser sim. Mas pode ser das nossas relações afetivas e todas as nossas relações durante essa semana. Lembra que eu falei sobre a energia dessa semana, sobre o transbordar, cuidado com a fala? Olha só, entendeu? Pode existir uma comunicação, né, essa semana, seja através... a carta é meio complicada hoje em dia, né? Pode ser através do WhatsApp, pode ser um e-mail, então pode ser que você tenha algum conflito, talvez uma energia um pouco mais densa dentro dessa comunicação, pode ser uma conversa que você possa vir a ter com algum relacionamento que você tenha, né? Então pede o quê, gente? Muito cuidado, muita atenção. Exatamente, olha só, pede muita atenção sobre essa comunicação que chega para você. Pode ser algum relacionamento que você tem e que de repente, poxa, fala alguma coisa que não foi muito bacana, que te esgotou, é isso, tá? Que te esgota,
tá? Uma comunicação ou alguém que tenta ali te esgotar energeticamente. Cara, não cai nisso. Sabe por quê? O melhor para você é respirar fundo, tá vendo? A criança, ela fala de coisas novas, vai pro novo, sabe? Não fica se desgastando nas relações aonde a energia é densa, a fala não tá legal, a conversa não tá boa, entendeu? Por quê? Porque vem um novo momento para você. Então, talvez aqui um pedido, olha só, talvez seja um pedido. Que tal você mudar a forma como você se comunica dentro das suas relações? Né? Não é sobre o outro, é sobre nós. Talvez seja um momento de vocês começarem a trabalhar as comunicações de vocês, as relações através de uma boa comunicação clara, né? Mas porque isso vai levar para um novo momento. Então, qual é o pedido, né, gente? Com base na energia dessa semana. Cuidado com a comunicação que você for ter hoje com o seu parceiro, com essa semana com o seu parceiro, com você mesma, né? A maneira como você, se for no trabalho, a maneira como você lida com o seu cliente, com o seu paciente. Então, não deixa se sugar se de repente um paciente, por exemplo, veio, te criticou e tal, cara, isso é uma energia muito densa, não entre na guerra do outro, tá? O pedido é, fique na sua paz. Se você não puder trazer ninguém pra tua paz, cara, não vá pra guerra de ninguém, tá? Então é um pedido muito sobre isso. O montinho número 2, olha quem chega, gente, um novo começo. Um novo começo, olha que lindo, cara. Olha que lindo. Gente, não tem montinho melhor ou pior, tudo é bom, tá? Porque tudo é direcionamento. Mas aqui fala de um novo início, tá? De algo que você tá trabalhando dentro de você. Fala muito sobre a tua saúde, sobre estabilidade, sobre aquilo que a gente está plantando, né? Sobre, aqui fala, né? Como se fosse assim, um novo início de algo mais estruturado, que vai dar frutos, né? Isso pode ser um pedido que você fez para a sua espiritualidade, pode ser uma resposta que você tem e que te leva para um novo início, né? E pode ser até, gente, olha só, vem aqui um cão, né? O cão fala muito de uma lealdade. Pode ser um amigo que te indica para um trabalho e aí, cara, não fica com receio. Se for, por exemplo, uma nova oportunidade que chega para você, só vai, porque esse início é início de algo muito bom, que é raízes fortes, daquilo que... E fala muito até a árvore, fala até bastante da sua ancestralidade, né? Então, é como se você estivesse sendo amparado pela sua ancestralidade para algo novo que vai chegar na tua vida. Então, quando a gente fala assim também, pense nas coisas grandes também, tá? Mas pensa também sobre isso, sobre uma nova forma de enxergar a tua vida, uma nova forma de se comunicar com a sua espiritualidade, uma nova... Lembra dos pequenos propósitos? Talvez o meu propósito essa semana seja cuidar um pouco mais de mim, da minha saúde, porque a árvore fala sobre saúde, né? Então, a saúde espiritual. Como tá hoje o meu contato com a minha espiritualidade, né? Você está sendo guiado. Existe um mentor, existe uma alma amiga, existe um amigo talvez físico que possa te ajudar nesse caminhar. Então é um início de semana que essa energia é muito boa para você começar algo que você intuir, que é alguma coisa que você é convidado, você é levado, né? Então, porque isso pode ser muito bom. Então, isso em todos os âmbitos, tá, gente? E aqui, o terceiro montinho, as nuvens! Estou preocupada, preocupações. Ai, meu Deus. Ai, a Gisele falou tanta coisa sobre esse eclipse. Eu tô com a minha mente como? Não é para ficar assim, não. Não é para ficar assim. Sabe por quê, gente? Essa semana, todas aquelas dúvidas. Presta atenção nisso! Gente, eu acho maravilhoso. Todas aquelas dúvidas que você vem tendo, né? Nuvens, são preocupações. Pode ser preocupações muito no mental, né? Porque as nuvens estão no ar. Ar, os signos de ar, principalmente, que podem estar sentindo. Só que nuvens, elas são passageiras, né? Elas passam. Então, são aquelas preocupações onde você vai começar a ter as suas respostas. Você vai conseguir ter muita clareza, gente. Olha só que lindo. E aonde você vai começar a ficar mais em paz. É um momento que você vai começar a ter respostas, né, dentro de você, ou respostas sobre algo que você está esperando e que está tirando ali o teu sossego. Seja as coisas grandes, coisas menores, gente, mas coisas até sobre você, que você, nossa, sabe quando
Eu falo muito isso. Gente, não tem nada certo, nada resolvido, mas eu tô com uma paz no coração. Sabe como é? Por quê? Porque você tá bem. Quando nós estamos bem com nós mesmos, tudo fica bem, né? Então é uma semana disso, porque esse lugar dessa clareza que você vai sentir vai trazer ótimos momentos para você e momentos que vieram para ficar. Então tudo aquilo que você passou, sabe o que me vem aqui? Eu sinto, é como se você estivesse entrando num novo ciclo, entendeu? E esse é o finalzinho. Então é como se fosse agora, a partir dessa semana, começar a entrar num novo ciclo. E é um ciclo que vai te trazer mais felicidade, mais estabilidade. É como se fosse assim, veio para ficar, sabe? Porque olha o sol chegando. O sol trazendo toda, cara, a felicidade. Toma sol essa semana se tiver sol, tá, gente? Lá pro final de semana, pelo menos aqui no Rio, vai ter. É uma semana para você se conectar com esse sol, porque é como se isso te trouxesse uma vitalidade, aquele frescor, sabe? Sabe aquele, vamos falar a palavra mesmo, aquele tesão pela vida? Então é como se fosse uma semana que alguma coisa você vai clarear na tua mente, sabe? Vai trazer uma clareza para que você sinta mais esse novo tesão pela vida. Algo acontece, tá? Então se conecta com essa energia. Se tiver com alguma dúvida, cara, não fica focando na dúvida. Tudo aquilo que a gente foca expande, certo? Então foca na solução. Veio um problema, ai, desviei. Mas eu vou trabalhar ele, óbvio, óbvio. Mas sabe, tipo, ai, a pessoa veio cheia de coisas comigo e tal, tal, tal. Ai, desviei. Hoje eu tô pra felicidade, eu não tô pra guerra. Então vamos escolher as nossas guerras, né? Vamos escolher a paz, ser paz no caos, né? Então é uma semana que pede muita coisa aí pra vocês. E aí, gente, gostaram da cartinha de vocês? Faz sentido aí? Muitas coisas não fazem sentido na hora, mas depois você vai falar, meu Deus, babado, bem que a Gisele falou. Então, gente, para ir finalizando aqui, fechando o nosso assunto, tá? Eu quero que você, eu gostaria, né, na verdade, que você saísse dessa live, é, não com medo do eclipse, tá? E muito menos pensando, meu Deus, o que que vai acontecer essa semana, né? Como eu falei. Eu gostaria que você saísse daqui um pouquinho mais curiosa, sabe? Né, curiosa sobre você. Não fofoqueira, tá, gente? Para de ficar curiosa da vida dos outros. Isso aí é baixa energia e tudo mais. Bom dia, Homem-Aranha. Nosso herói chegou, gente, dentro da live. Ó, então, é perguntar assim, é mais uma percepção sobre você, tá? Talvez em algum momento dessa semana você perceba que você tá mais sensível, uma conversa mexa demais com você, que alguma coisa transborde, né? Que talvez seu corpo pede um pouquinho mais de descanso e talvez você perceba que está tentando controlar tudo. Cara, é inevitável, né? Em algum momento a gente tenta controlar tudo, mas é besteira, a gente não controla o incontrolável, né? Então, talvez aconteça algumas situações com você, pode acontecer, né? Que fique impossível de. Aliás, pode acontecer com você situações essa semana que você enxergue muita coisa. Então, quando isso acontecer, experimenta fazer essa pergunta. Lembra que eu te falei para você estar deitadinho e falando: o que isso está querendo me mostrar? É isso, é sobre isso. E talvez seja a maneira mais bonita de atravessar essa semana é não tentando controlar o que vai acontecer, mas estando suficiente aqui, né, presente junto com você, para perceber o que acontece. Olha só que bonito isso. O que acontece dentro de você enquanto a vida acontece? O que acontece dentro de você enquanto a vida acontece? Olha que lindo, né? O que está acontecendo? A vida está acontecendo. E o que está acontecendo dentro de mim? Então, gente, é por isso que eu digo, né? Despertar é só o começo. E o nosso despertar hoje foi o despertar da percepção, né? Então, talvez você não saia daqui com grandes respostas e tá tudo bem, mas se perceba. Perceba essa semana, tá bom? E, gente, eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram dessa live, que ficaram aqui comigo. Muitas pessoas entraram, saíram, outras que irão entrar no momento que essa energia chegar para elas, né? E eu sei que as minhas lives, a minha energia, ela é muito para quem já está nesse foco de despertar, né? Então, quem me conhece sabe disso, que essa é a minha energia. Então, obrigada, eu quero agradecer a cada um de vocês que vem me ajudando a construir o café, tá? Tá sendo muito prazeroso, muito gostoso.
depois você assiste a live, tá? Eu vou deixar ela na bio, e aí eu acabei de fazer a tiragem das cartas. E aí talvez essa semana, né, gente, você aprenda a se observar um pouquinho mais. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, a energia de vocês por compartilhar, agradecer toda a egrégora de luz que me acompanha, que sempre está presente nas nossas lives, né, e me acompanha. Que todos vocês possam ter uma semana incrível, de muita luz, de muita sabedoria. Caso vocês queiram, né, acessar uma das 3 portas ou as 3 portas comigo, me manda um direct ou o link na bio, tá? Eu vou pedir para vocês uma coisa, um pedido, né? Como em forma de gratidão para quem tem curtido a minha live. Curta, comente, compartilhe, porque a gente sabe, né, que o algoritmo, ele gosta disso, né? E aí isso faz com que essa energia chegue em mais pessoas, tá? Eu queria muito pedir para vocês essa ajuda. Quando eu postar a minha live, escreva lá alguma coisa, uma coisa legal que vocês se conectaram aqui e de repente isso possa, né, fazer com que o algoritmo entregue para mais pessoas. É isso, minha gente. Segunda-feira que vem você tem um encontro marcado comigo, 7 horas da manhã, tá? E durante a semana eu vou falando algumas coisas nos stories, me acompanha. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre esse eclipse, tá bom? Meus amores, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês, que seja incrível, que seja maravilhosa, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Espero que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, depois dá uma curtida, uma comentada, tá bom? Grande beijo. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo que tá entrando. Marinéia, todo mundo, Pri, obrigada, tá? Gente, grande beijo e que essa semana seja incrível. Decreta para você, essa semana é a melhor semana da minha vida. Decreta, porque as palavras têm muita força, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.